Olá pessoal, como que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma doença que eu tenho, a endometriose. Quero conscientizar as mulheres como eu lido, com ela, como eu convivo e como eu tive meu filho normal, como eu descobri também e como eu trato. Hoje eu tenho vida, posso dizer isso para vocês que hoje eu tenho vida. Antes eu não tinha vida. E essa doença afeta de 7 a 8 milhões de mulheres brasileiras e 170 milhões de mulheres no mundo todo. E estamos aí na conscientização de Março Amarelo, que é a conscientização da endometriose. Então, é um vídeo diferente. Então, senta aí para vocês saberem um pouco da minha história com essa doença. Gente, essa doença é horrível, a dor é horrorosa, não é uma cólicazinha. Então, se você tem uma cólica, mulher, ou se você é homem, está assistindo, quer ajudar a sua esposa, ela sente muitas dores, pode ser endometriose. Então, vá no ginecologista hoje, especialista em endometriose. E antes de eu descobrir, era, gente, difícil. Eu parei de sair todas as vezes que eu estava no período menstrual, porque é no período menstrual que a dor é horrível. Então, o primeiro dia pra mim era... Eu não sabia o que eu fazia, porque eu não ia na escola, eu não saía com os amigos, eu falava na adolescência, fulano, não vou no seu aniversário não, porque eu tô com dor. Você tá com cólica? Ué, mas a minha cólica não é assim, era assim, ninguém sabia sobre essa doença. Então eu evitei sair, fora a vergonha de falar que sempre eu tava com isso, essas dores. E teve uma vez que eu fui na escola, tinha prova, e eu vomitei, pedi a diretora pra ir embora. E aí ela ligou pra minha mãe deixou eu ir embora. E quando eu cheguei em casa, e quando eu fui atravessar a rua pra ir em casa, gente, eu não conseguia andar. Que a dor irradiou pelas minhas pernas e eu não conseguia andar. Então eu ficava com medo de cair. E olha que a minha escola era perto de uma avenida. Então pensa no que eu já passei. E aí eu chegava em casa, meu intestino soltava, eu não sabia se eu ficava no vaso, se eu vomitava com o balde ou se eu ficava no chuveiro. Porque a dor, o chuveiro aliviava, né? A dor. E aí eu passei a não sair mais quando eu estava naqueles dias. E aí eu me casei e troquei de médico. E esse médico hoje me ajudou. E essa doença, ela também pode afetar a mulher ao ponto dela ficar estéril. E eu tive meu filho de forma normal. Algumas mulheres têm problemas, então tem que fazer FIV. Graças a Deus tem a ciência para nos ajudar aí, para as mulheres conseguirem ser mães. Mas muitas sofrem, por causa dessa doença e não conseguem ter filhos. E então eu vou falar com vocês como eu descobri. Eu fiz ressonância magnética e eu não estava tomando anticoncepcional quando eu fiz, porque quando eu fiz tomando anticoncepcional, aquele que separa para descer a menstruação, só para falar que você não teve filho, né? Eu sentia dores também nessa menstruação dali do remédio. E eu senti uma dor tão forte lá atrás que eu falei, gente, aí esse dia eu achei que eu tava com alguma doença séria, alguma coisa, porque eu achei que eu ia cair e ia desmaiar. E ali eu falei, eu vou descobrir, tenho que correr atrás. Comecei a ler sobre dores na menstruação, vi que estava ligado com a menstruação e falei com o meu médico, olha, eu tenho endometriose. Parei de tomar o remédio achando que foi o remédio que fez eu sentir dores lá, mas é porque a endometriose minha tava o quê? Piorando. E aí eu fui no médico de novo, pedi ressonância, ele super me ouviu e aí deu endometriose profunda na pelve. E eu achava que eu não tinha essa doença porque o meu fluxo não é intenso, o meu fluxo é só 3 dias. O primeiro era aquele horror, né? O segundo vinha um pouco mais, o terceiro ia embora. Então, às vezes, você acha que você não tem porque o seu fluxo é pouco, mas tem mulher que tem fluxo intenso, com endometriose, mas o meu caso não era esse. Era a dor mesmo. Então, mulher, não negligencie. Tá com muita dor? Vai ao médico e vê isso. Porque afetava a minha vida social, a minha qualidade de vida. Então, eu descobri, meu médico falou, então, beleza, você vai querer fazer a laparoscopia ou você vai querer
cirurgia de tirar os focos, né? Porque, gente, o sangue, vou tentar explicar como dá a endometriose. O sangue da menstruação, ele tem que sair. Só que em vez dele sair, limpar, ele parte desse sangue volta para onde ele tem que sair, ele volta. Ele tá saindo, mas ele volta. E aí, ele jorra em qualquer cavidade abdominal da mulher. E seja na bexiga, pode ser ali nas trompas, que vai jorrando lá, a mulher fica estéril porque os espermatozoides, como é que eles vão passar? Sendo que as trompas estão obstruídas, que não foi o meu caso. O meu caso era só na pelve e na hora da cirurgia eles fazem uma roda para ver se tem mais algum lugar, né? E viram que tava começando a minha bexiga, tá? Tem mulheres que tem que ficar usando aquela bolsinha, porque tomou a bexiga toda, e até a bexiga reconstruir, porque graças a Deus Deus é perfeito, reconstrói, mas pensa no que a mulher tem que passar por causa da endometriose, né? Tem mulheres que tem que cortar o intestino, cortar mesmo o intestino, e ficar com a bolsinha até reconstruir. Então, no meu caso não foi esse, meu caso foi na pelve, que era uma dor ensurdecedora, que eu descobri que era a dor do parto, porque quando eu tive meu filho, ele nasceu de parto natural também, parto normal, eu cheguei lá com essa dor, familiarizada, a médica fez o toque e falou, esse menino vai nascer agora? Então, assim, pra mim, eu sempre falo, endometriose pra mim é a dor do parto. Então, eu pari um menino por mês, né? Só pari um até hoje, mas é isso que eu passava e que muitas mulheres passam, e às vezes até piores do que eu. Então, não negligencie dor. Por favor, procure um médico. E no meu caso, hoje o tratamento eu não menstruo mais. Depois que eu tive meu filho, eu tomo remédio contínuo, muito bom, que não deixa minha pele ruim, não. Não me deu acne. Eu não tinha problemas na hora da relação também. Tem mulheres que têm. Então, essa doença afeta tudo. Então, o meu tratamento faço atividades físicas, tento comer coisas que não me inflamam e tomo remédio contínuo, não menstruo. Tenho só escapes, mas não se compara, né, a dor que eu sentia antes. Então, se eu sentir dor ali, aí eu vou, tomo um anti-inflamatório e resolve minha vida. O que eu ia falar mais? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudá-las, manda aí pra mim. Hoje, então... lembrei. Eu tomo remédio contínuo porque como os focos vêm da menstruação, como os focos, eles vêm da menstruação, então eu não vou menstruar, gente. Eu poderia pôr o Dimirena, mas aí eu vi na internet o burburinho de mulher que sofre com Dimirena ou que gosta. Eu fiquei assim, meia de colocar o Dimirena, né? Que ele pode parar ali um pouco a menstruação. Mas eu preferi ficar com o remédio mesmo, que tá me fazendo muito bem. Ele não me alterou, né, muito. É o hormônio, mas eu prefiro não menstruar, porque os focos vêm da endometriose, então vamos cortar esse negócio, porque eu não quero ter foco mais, eu não quero ter dor mais. E exercício físico, ai gente, e anti-inflamatório, quando tem um escape, mas é bem raro vir escape com esse remédio, graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado algumas mulheres por aí. E até o próximo vídeo. Romance por aqui.